Fala pessoal, Bruno aqui. Hoje quero falar sobre três pontos, um assunto muito legal que eu gosto de falar e três pontos muito importantes que eu vejo nesse assunto, que é relacionado a os pontos, é paixão, amor e relacionamento. Quero falar desses três tópicos, dizer o que eu penso, o que eu acho, o meu ponto de vista, como eu interpreto essa situação, né? Esses três tópicos que eu citei. Então, vamos começar falando deles. Primeiro, quero falar sobre paixão. O que é paixão para mim? Quando você se apaixona, para mim é o quê? É uma atração pesadíssima, tá? Simplificando, é você sentir, geralmente, não sempre, mas geralmente, você se atrai fisicamente pela pessoa. Você vê alguém, você se sente atraído, você acha bonito, você acha sexy, um sentimento avassalador, é uma coisa assim, quente, é como se fosse fogo. Você simplesmente sente a palavra tesão por essa pessoa. Você quer beijá-la, você quer ter relações com ela. Então, assim, a paixão é algo espontâneo, essa palavra é muito boa. É algo forte, insaciável, que te motiva, que te faz querer mais, sabe? Então é um sentimento extremamente impactante na vida. Só que ao mesmo tempo é um sentimento extremamente curto, por assim dizer. Ele dura um período de tempo curtíssimo. Se for um mês, 2 meses, eu acho muito já. 2 meses eu acho que já até passou do tempo. Então, assim, é um sentimento muito espontâneo mesmo, que é a palavra que eu usei. Porque ele te capta, ele te pega e depois de um curto período de tempo, ele some, né? Vai embora. O que eu falo nele? Vamos lá. Você se atraiu, eu disse que geralmente fisicamente. E geralmente é mesmo. Você olha pra pessoa, você vê. No meu caso, né? Que eu gosto de mulheres. Então eu vejo uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher sexy. Então quando eu vejo algo assim, sobe aquele tesão, tipo, nossa, aquela paixão, aquela coisa fogaréu. Então você se sente atraído enormemente. Quando bate isso, cara, é muito gostoso você ter esse sentimento, é muito legal. Mas também não é 100% físico, né? Como eu disse, também não é geralmente acontece, mas não é 100%. Por quê? Já aconteceu comigo de eu gostar de uma pessoa pelo papo da pessoa, acredita? Pelos gostos, pela forma como ela se comunica, pela forma como ela conversa. Então, por exemplo, eu não achava, já faz muito tempo isso, mas eu não achava essa moça tão bonita assim, uma Miss Universo da vida. Não, também não achava ela feia, né? Mas nada assim impactante. Porém, eu adorava conversar com ela. Eu queria estar perto, eu queria falar, eu queria ouvi-la, queria ter a atenção dela. Então, essa parte intelectual, por menor que seja, a minoria dos casos, também pode acontecer. Então, a paixão é isso que eu quis dizer. É um ato muito físico, né? No geral, muito no agora, aconteceu. Então, ele é um sentimento muito espontâneo mesmo. E como eu disse, ele é curto. Porque assim, por que eu falo que ele é curto? Porque, cara, você ter um sentimento dessa forma para com alguém é muito difícil, tá? Você sentir atração, super natural, super normal. Você vê uma pessoa passar na sua frente e você pode achar bonito e falar, nossa, que bonito. Mas essa a mais, este fogo a mais, é difícil acontecer. E acontece. Isso é normal. Você pode gostar da pessoa. Por exemplo, você achou a pessoa bonita. Vou dar um exemplo aqui. Eu achei a menina bonita, tive a coragem, fui lá, chamei pra sair, ela aceitou. Aí na saída ali, no momento que a gente tá conversando, pô, ela já me atrai fisicamente, né? Eu já achei ela bonita. E rola alguma química de assunto, cara, vem, tudo de uma vez, fala, mano, é com ela. Aí você fica ali 1 mês, 2 meses querendo sair, querendo conversar, querendo estar junto, que é a coisa, assim, imediatista. Só que depois de 2 meses, ou 3, talvez no máximo, acho que 2 é o limite mesmo, você começa a observar outras coisas, né, além daquilo que você gostava. Você começa a ver atitudes, você começa a ver conversas, ideologias, e isso dificulta um pouco, porque as pessoas não são iguais. Então, começa a esfriar todo aquele ímpeto, né, e começa a seguir para um outro caminho, que agora é o segundo ponto, né, que esse é a paixão para mim. Agora vamos falar sobre amor. Amor, cara, é um caso complicado, mas não é o mais complicado pra mim nesse tema que eu tô passando hoje. O amor, cara, é assim, vamos lá, ele é uma construção pra mim. Ele é como se fosse um prédio, como você quisesse construir algo. Você para mim não existe amor à primeira vista. É muito bonitinho, coisa de filme, mas pra mim não existe. Amor é um sentimento de construção. Vou explicar. Quando você teve a paixão, mesmo quando você não tem paixão, isso que é um ponto interessante.
Você não necessariamente precisa estar apaixonado por alguém para sentir amor por ela, no caso, né? Ou com ele, depende da pessoa. Eu digo assim, você está com a convivência, acho que a convivência te leva ao amor, porque eu já vi isso em inúmeros casos, tá? Mesmo comigo, acho que esse é um ponto muito interessante de se pensar, porque você tá quando você conhece alguém, vamos lá, vamos supor, primeira parte que você teve paixão, você se sentiu atraído, você gostou, legal. A partir daquele momento que tá rolando já aqueles encontros, todos aqueles dias, aqueles momentos que você tá passando com a pessoa, você começa a ver o que eu falei, a personalidade, o caráter, os valores, o papo, a cabeça, as ideias, as ideologias, e mesmo assim você gosta dessa pessoa com esses pontos, né? Então você vai respeitando. Eu acho que são duas coisas que para mim definem o amor, tá? No geral, duas palavras muito fáceis de entender: respeito e admiração. Para mim são esses dois pontos. Você respeitar alguém e ao mesma forma, até mais, você admirar alguém é uma forma de fazer o amor nascer em você. Então, se você está com alguém que você respeita, lógico, você quer o bem da pessoa e você admira aquela pessoa pela postura que ela tem, pela forma como ela conversa, pela forma como ela age, então assim, você está amando. Esse é o ponto. É muito difícil você construir isso porque isso requer tempo. Você não tem, em 3 meses, 6 meses de estar junto, você não conheceu a pessoa inteiramente. A pessoa tem segredos, você tem segredos, coisas que você não revelou ainda, mas com o tempo, assim que você vai tendo mais convivência, você admirando, você reconhecendo, respeitando as pessoas, meu, é um sentimento muito legal, muito gostoso você ter isso com alguém, você está com essa pessoa que você tem isso, porque você pode, acontece muito aqui nas nossas vidas, tá? Você pode ter respeito e admiração por alguém, gostar muito e não estar com essa pessoa, não ter o sentimento de volta. Isso é muito comum, é muito comum você não ser recíproco, é o sentimento seu. Então, infelizmente, a vida é assim, a gente não pode ter tudo e não podemos forçar as pessoas a gostarem de nós, né? Então, às vezes a gente gosta de alguém e não consegue ir adiante. A vida tem disso. Como eu disse, o amor é uma construção. Você vai com o tempo pegando os detalhes, o cuidado, o respeito, como eu disse. Quando você vê que a pessoa se importa com você, uma coisa pequena, cara, só de você, já a pessoa olhar pra você e falar, nossa, você tá bem, tá precisando disso aqui, ó, eu fiz isso aqui por você. Cara, que sentimento maravilhoso, que coisa linda você saber que a pessoa se importa, porque se a pessoa se importa é porque ela te respeita e te admira. E isso, assim, é impagável. Você conquistar isso de alguém, cara, gente, é uma coisa surreal e importantíssima, né? Então, boa sorte para todos nós, inclusive a mim, né, que eu também estou precisando, mas o amor para mim é esse sentimento. E agora vamos entrar no assunto relacionamento. Para mim é o assunto mais complicado que eu vou debater aqui com vocês, né, que eu vou conversar. Por quê? Agora vamos lá. Relacionamento. Relacionamento é o seguinte: você não necessariamente precisa estar apaixonado, muito menos estar amando alguém para você ter um relacionamento. Olha que coisa. Hoje, nas gerações atuais que a gente está tendo aqui agora, né, no mundo que a gente vive hoje, existe uma facilidade e uma dificuldade em termos de se relacionar. Deixa eu tentar explicar. Facilidade você tem o quê? Você pode escolher. Você escolhe quem você quer estar perto. Você escolhe com quem você quer fazer as coisas. E isso é muito legal, você ter o poder de escolha. Antigamente, né, quando eu vejo assim meus avós ou pessoas da geração anterior, às vezes elas não tinham as escolhas. Elas meio que casamento arranjado, não tinha muita conversa, assim, era só realmente a parte de casar, desculpa a palavra, mas procriar, fazer filhos, e a vida era essa. Hoje não. Hoje você tem o poder da escolha. Você pode, essa pessoa não é pra mim, por mais que as pessoas falem bem dela, mas eu não gostei. Você tem escolha, você não precisa estar com ela. E ao contrário também, às vezes você entra num relacionamento que você não escolheu, mas você não ama, você não apaixona, mas você tá no relacionamento, aconteceu ali alguma coisa, né? E foi. Talvez um filho indesejado, pode ter acontecido isso, não indesejado é uma palavra forte, mas talvez um filho que não era esperado, aí acabou entrando no relacionamento. Tem várias posições, né? Várias coisas que podem acontecer. Então, existe essa coisa. Aí o relacionamento também é o quê? O que ele é? Principalmente sacrifício. Desculpa. Principalmente sacrifício. Por quê? Porque relacionamento, ele é complicado. Já falei, mas vou repetir. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você está dividindo a sua vida com alguém, sabe? Tudo que você faz, o que você gosta, não consegue fazer mais tudo.
Você pode fazer algumas coisas, mas não consegue fazer tudo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou solteiro, né? Então, há muito tempo. Então, eu já tenho uma rotina, eu já tenho coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não gosto. Se eu me relacionar com uma pessoa agora, eu vou ter que abrir mão disso. Por quê? Porque eu terei, e é uma obrigação, tá? Terei que dar atenção a essa pessoa. Estar presente, participar, querer que ela esteja comigo. E isso é difícil. É muito difícil você dar tempo para isso. Porque você tem que abrir mão de alguma coisa que você gosta de fazer para estar com alguém que você quer estar, entendeu? Então, assim, é sacrifício, né? Que é a palavra que eu usei. Pelos dois lados, tá? Porque, vamos lá, se você entrar no relacionamento, você quer ter um relacionamento, você tem que dar satisfação, porque assim, você aceitou aquilo, você tá com alguém, você tem que respeitar. Então, respeitar é você, tô fazendo tal coisa, vou a tal lugar. Isso é uma coisa, se você não quer ter isso, se você não quer ter esse tipo de cobrança, nem entra no relacionamento e fala, não quero relacionamento, que a pessoa pode entender ou não, mas aí fica a cargo dela, você não pode controlar isso. Mas assim, dos dois lados, então você estar com alguém, cara, gente, é uma coisa assim difícil, mas ao mesmo tempo é muito bom. Eu só falei coisas ruins, né? Vou falar as coisas boas agora. É muito gostoso você estar com alguém na questão de cuidado. Que nem eu falei do amor lá de cuidado, você sentir que a pessoa se preocupa, sentir que a pessoa pensa no seu bem-estar. Pensa numa coisa legal, você entrar num relacionamento com alguém que os dois gostem, os dois queiram estar lá. Como eu disse, é sacrifício. Você sacrifica algo de fazer pela pessoa. E essa pessoa sacrifica algo dela por você. Nossa, você quer uma coisa melhor que isso? Você sentir que alguém está priorizando você, você é a prioridade e você fazendo o mesmo por ela. Então, assim, quando casa isso, quando bate esse negócio, cara, é muito bom. Vocês se apoiam, vocês no momento de tristeza, a pessoa tá ali, ela vai te dar um conforto. Isso assim, no momento de alegria, acho que é o mais legal, vocês dividirem alegria, sorrisos, experiências. Então assim, relacionamento é uma coisa maravilhosa, muito boa, mas ao mesmo tempo muito complicada. Então pense bem se quer entrar nesse ramo, né, nessa área, porque realmente é difícil. Tem que entender que é uma troca equivalente, vocês têm que ceder ao mesmo tempo que sentir que a pessoa também está fazendo por você. E, maravilhoso esse sentimento. Vamos lá, as pessoas que conseguirem encontrar alguém assim, aproveitem, curtam, porque a vida é uma só, a gente tem que aproveitar o que puder. Estando sozinho, mas principalmente quando está com alguém, passe momentos, viva bem, aproveite, assim, curtam, né, o momento de vocês, porque o tempo vai passando, né, a única coisa que não para é o tempo e a gente só vai pra frente, não tem como. E pessoal, vou finalizando o vídeo aqui. Espero que eu tenha conseguido explicar bem, exemplificar o que eu quis dizer sobre esses 3 temas. E, muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!